Olá, pessoal, seja muito bem-vindo para o sexto episódio do podcast Fala Guarda. Estamos aqui com uma pessoa especialíssima, ele que é bacharel em Direito e pós-graduado em Segurança Pública. É ele, Vitor Freire, o comandante da Guarda Civil de João Pessoa. Seja muito bem-vindo, Vitor. Pessoal, honrado pelo convite. Importante demais os assuntos que vocês trazem aqui, não só pela temática da Guarda Municipal, ser a materialização da prefeitura próximo a tantos cidadãos da nossa cidade, mas principalmente porque dá a oportunidade da gente entender um pouco mais os anseios da comunidade, os anseios da categoria e atualmente, como me consto na função de comandante, é importante também eu entender esses anseios e poder debater aqui para levar e colocar em prática na minha gestão, porque quanto melhor e mais próximo a gente tiver da nossa sociedade, dos nossos servidores, o resultado será melhor, a cidade ganha com isso, e assim pode reverberar até para outras cidades, estados e países. Porque os casos que dão certo no mundo, que são casos positivos muito além dos casos negativos diariamente, eles são sim analisados e eles são sim replicados ao longo do mundo. E aqui esse programa com certeza traz esses dados para que sejam replicados e o sucesso chegue em cada cidade do nosso país. E a gente já começou muito bem com esse breve resumo aí teu, mas falando em resumo pessoal mesmo, Vitor, a gente tem uma curiosidade de saber como foi o teu trajeto mesmo de vida dentro da Guarda, né, Civil Municipal até o posto que você está hoje como comandante. E eu peço licença para dizer, fala guarda. Para falar para o guarda aqui, principalmente no programa de vocês, eu posso dizer a vocês que nada na vida é fácil. Eu tenho um jargão aí que o pessoal fala muito, que o sucesso ele só vem antes do trabalho no dicionário. Então você tem que trabalhar muito para chegar até o sucesso. E o sucesso ele é uma conquista diária. Você nunca vai conseguir estar no ápice do sucesso, porque tem sempre algo mais que você tem que entender que você pode aprimorar. Mas tive muito trabalho para chegar onde eu estou, não só no cargo, não só na Guarda Municipal. Um estudo básico, você começa com nível médio, pode-se fazer um nível superior, hoje a Guarda Municipal da gente não exige, mas na época eu já tinha nível superior. E eu não fiquei dentro das vagas, eu fiquei no cadastro de reserva do concurso. Mas eu vi que ele tinha uma falhazinha no edital e ele precisava de um aditivo. Ele acabou chamando todos aqueles que estavam no cadastro de reserva, por conta desse lapso que eu vi lá no edital, e com isso eu consegui me incluir nas vagas e assim ser chamado. Então a minha entrada na Guarda Municipal já foi olhando a temática, a legislação, trazendo mais pessoas, não querendo afrontar os que estavam na vagas, porque quem está falando, não, é nosso direito, eu disse, não, nós temos a expectativa de direito, não vamos tirar o direito de quem está na vaga, mas vamos buscar os nossos. E assim foi caminhando, eu vi o momento correto, foi na segunda edição, eu não coloquei meu direito na primeira edição para não travar as turmas da primeira edição, a gente colocou na segunda turma, deu tudo certo, a gente calculou e assim a gente acha que somou muito mais. Então a gente já chegou, em vez de 250, a gente conseguiu mostrar à prefeitura que ela tinha uma falha e a necessidade de chamar os 333 pessoas do concurso de 2012, onde só aconteceu nomeação em 2014 e 2015. E aí a gente começou esse trâmite dentro da guarda. Meu primeiro posto foi um posto fixo, a sede da prefeitura atualmente, que é o centro administrativo lá no José Américo, e passei 2 anos no posto, e no meio disso a gente começou a ter algumas lutas sindicais. Eu comecei a me envolver com o sindicato municipal, que foi criado, e aí eu tive que começar a ver a guarda de um modo maior. Tive que andar pela prefeitura, começar a ver as ruas, ver os postos que tinham mais distantes, os postos que são os volantes, que são nas ruas, nos carros, nas viaturas. E no meio disso eu me identifiquei com a bica. Comecei a ir para o Parque Zoobotânico, teve um inspetor que me chamou na época para ir, que inclusive foi comandante depois, o Figueiredo. Fui para a bica, comecei a fazer um novo know-how de pessoas. A gente começou a criar o primeiro grupo, por que parece, o primeiro grupo regulamentado da Guarda Municipal de João Pessoa na nossa entrada foi o GAAN. Olha que Então a gente foi interessante. tudo direitinho, regularizamos, trouxemos o uniforme, buscamos de fora, a não semelhança com os uniformes do Exército Brasileiro. Então a gente continuou e fez ali do GAAN a nossa casa, não só no Parque Zoobotânico, mas o que assistia na época às ações ambientais. Depois daí, uma nova vocação de ir para o grupo de motos. Não foi uma ida fácil, porque como eu saí de um posto fixo, saí do GAAN, para um grupo que na época era um dos mais ostensivos, Era. e acabei indo como inspetor. Então, hoje eu entendo a importância
de você fazer uma ascensão de quem está dentro do grupo e não puxar de fora. Tem que ser casos muito extremos. E eu acabei indo para gerir aquele grupo ali, fazer aquela gestão, sem participar do começo dele, da fundação, de ter uma proximidade. E aí eu virei inspetor. Graças a Deus, foi uma colocação que eu aprendi muito, mas também eles deixaram com que eu ensinasse uma parte. Porque o ruim é quando você chega e a pessoa não quer lhe escutar. Mas os componentes do grupamento de motos naquela época me deixaram, me ajudaram nas minhas dúvidas, e a gente conseguiu fazer uma boa gestão. E eu passei quase 3 anos como inspetor das motos, e aí eu me afastei um pouco, voltei a função de guarda municipal, continuando no grupamento de motos, deixei a inspetoria Uhum. para outras pessoas, voltei a investir no que outrora eu era, antes de advogado, antes de formado, antes do concurso, era corretor de imóveis, estava na minha gestão de corretor de imóveis, cuidando da cidade também, e era importante esse balanço, porque, como eu falei, a Guarda Municipal ela é a presença da prefeitura em todos os cantos. E também participa do turismo, também participa da chegada de novos moradores e dos investimentos dos empresários. E ali, como eu andava pela cidade, permeava a busca de um corretor de uma área boa e a necessidade de cuidar daquelas áreas. Então, isso foi uma junção muito positiva para mim como corretor. Consegui acertar onde a cidade estava evoluindo. Naquele período que eu voltei a trabalhar como corretor, eu mostrei para quem comprou imóvel comigo aonde a cidade estava crescendo e todo mundo ficou encantado com isso. Mas não foi só o filho de corretor, mas o filho de guarda. De segurança, O né? guarda está presente. O guarda, quem quer saber da cidade tem que falar com o guarda. Tem que entender como é que está a sua cidade. E nada e ninguém melhor do que isso, também o servidor da Guarda Municipal, que é a materialização da prefeitura. E aí, nesse trâmite, trocou-se a gestão, trocou-se o prefeito. A gente tinha apoiado os vereadores, que é importante também estar perto dessa escolha de vereadores, do sindicato, do colegiado de guardas. E no meio disso, a gente indicou algumas pessoas, não foi caminhando bem essas indicações, foram feitas muitas ponderações de vários grupos políticos, e eu não coloquei meu nome à frente nesses momentos aí, e começou a, por essa proximidade com o empresariado, Uhum. o pessoal, não, mas a situação da guarda está assim, o que é que você tem para dizer? Você que faz parte de um grupo de empresários aqui com a gente. Eu disse, não, a guarda é importante, vocês têm que acreditar na guarda. E eles começaram a pensar se meu nome não era um nome para gerir a guarda por um primeiro momento. Que recusei, foi de novo para o grupo, e o grupo, não, se dá para você ser, vai acabar sendo você, e a gente vai confiar em você. O grupo de guardas quis, o grupo de empresários pensou em levar isso para os políticos, e aí acendeu meu nome, para voltar a ser guarda, para ser comandante da guarda. Junto ao fato de ter sido inspetor, junto ao fato de fazer parte de um grupo de lá atrás do sindicato municipal, depois estadual, e participar, acharam que o meu nome viria a calhar para um comando, e atualmente estou aqui no 5º ano, quase 5º ano, chegando no próximo ano vai fazer o 5º ano de comando, onde espero estar fazendo um bom trabalho. Quero sempre que a tropa possa dizer, não fecho minha porta do comando, porque cada um sempre pode chegar lá e conversar e tiver a melhor maneira para a gente caminhar. Você já me trouxe vários links que eu quero puxar, comandante. O primeiro que você pontuou muito bem foi quando você falou que era importante a inspetoria ser de alguém que era dentro daquele grupo operacional de fato. Mas você brilhantemente conseguiu resolver essa questão. Mas eu puxo isso daí para a figura do comandante da guarda. De ser realmente um guarda municipal, porque o comandante Vitor Freire é o terceiro comandante que é de fato o guarda civil municipal, porque anteriormente tínhamos militares, né? O pessoal da polícia militar. Então, de fato, qual o teu olhar, né, em relação, você já falou brilhantemente dos grupos, mas enquanto instituição mesmo, guarda civil, ter seu comandante ser o guarda civil de fato, e não outra pessoa de outra instituição. Vou já responder, mas eu faço questão de mostrar aqui o tratamento VIP que eu estou recebendo, viu? Tem uma pizzazinha aqui, meu amigo, olhe. E primeiro, eu vou até pegar um pedacinho aqui para responder junto essa pergunta aqui, Fica à que está aqui, vontade. eu tenho que comer da minha frente. E a produção ali só salivando. O cheiro aqui está muito forte, gente. Então, o que acontece? A importância de ser alguém de carreira não é desmerecendo quem passou, Sim, mas ninguém melhor para falar do teu lar quem está contigo lá. Então, exatamente. quer falar de guarda? Você tem que começar trazendo um guarda. E muitas das vezes não era assim.
Imagine que por mais que fosse um comandante corajoso, que entendesse da cidade, ele não tinha passado por aquela vivência que eu acabei de falar. De um Uhum. grupo de motos, de um grupo de ações ambientais, de um grupo de entender como é cuidar e zelar por um posto fixo. Então essa mudança trouxe vários avanços. E que configura o quê? Que o guarda tem que entender que ele tem que tomar seu espaço. Hoje a gente tem que pensar não só no grupo na cadeia de comando, não só nas inspetorias que são da nossa carreira, mas também de tudo aquilo que assiste à nossa função. Então, se hoje eu tenho parte de um grupo de ações ambientais, de um grupamento de motos, eu preciso também permear os setores que estão envolvidos. Uma secretaria de meio ambiente está envolvida com o Uhum. GAAN, as motos estão envolvidas com a licitação, com a compra de material, ela precisa estar ali configurando e entrando na seara da SEAD, tanto a prefeitura quanto a parte de compras da secretaria. Esses guardas é que podem falar pelas aquisições e pensamentos futuros. Se você for fazer um planejamento sem somar com esses guardas, acredito que o planejamento pode vir com falhas. Então, quanto mais você envolver quem está responsável por isso, melhor. E essa é a minha vivência do comando, de que eu acho que quanto mais estivermos dentro das decisões, mais a guarda vai poder representar melhor ainda a prefeitura a cada dia. Comandante, tivemos aqui já um ex-comandante também, e ele somava, né, a função de secretário de segurança da cidade e também comandante. Você é comandante, né? A secretaria mesmo é a CEMUSB e tem um secretário específico para isso. Você acha que existe, assim, uma autonomia da guarda para trabalhar, tendo a pessoa sem estar somando essas 2 funções de secretário e comando, ou você, enquanto comando, consegue trabalhar de uma maneira, eh, única, ter esse unidade de comando, se tem essa tranquilidade ou tem que ter muito toma lá da cá, tem que ter aquele jogo de cintura para que a instituição ofereça o seu melhor serviço na cidade? Primeiro, de novo, parei aqui de novo que a pizza está muito gostosa, além de cheirosa. A sua pergunta, ela precisa de uma reflexão fervorosa. Eu tive muita sorte em ter tido os 2 secretários, inclusive voltou novamente o primeiro secretário. Tive uma cadeia de vereadores que ajudava, deputados, um prefeito que escuta a tropa, e isso fez com que meu comando pudesse ter secretários, vereadores falando, deputados, e a distância um pouco do prefeito. Não que o prefeito seja distante, até porque eu convivo muito perto do nosso prefeito. Mas as decisões não partiam tanto de mim para o prefeito. Se não fosse amizade, eu não teria tanto contato com o prefeito. Então, a meu ver, o caminho correto é que cada vez mais a gente entenda que também a função da secretaria deve ser ocupada por um servidor efetivo da guarda ou daquilo que assiste. Nossa secretaria foi criada para ser guarda municipal, CEMOB e SEDURB, em uma só secretaria. Como existe em outras cidades, inclusive a Defesa Civil também está junto a essa secretaria. Como aqui temos 4 secretarias, SEDURB, CEMOB, Guarda e Defesa Civil, eu só vejo 2 possíveis secretarias para nós assumirmos. Hum, A Secretaria de Segurança e a Secretaria de Defesa Civil, já que o Guarda também entende da cidade e está lá presente. A da CEMOB não nos vejo sim. pleiteando essa secretaria, e a SEDURB, talvez, com muito estudo, também poderia ser gerida por um secretário guarda. Olha. Mas priorizaria essas 2 aqui, porque tivemos a sorte de ter grandes secretários, Sim. grandes vereadores, grandes deputados e um grande prefeito que nos escutava. Mas em outro momento isso pode dificultar bastante as decisões da Guarda Municipal. Muito bom. A gente estava discutindo um pouco antes do início da gravação, né, desse episódio, a gente estava falando sobre a aprovação das PECs. E o comandante ele fez um posicionamento muito interessante, e eu trago aqui também que existem muitas pessoas contra a inserção da Guarda Civil dentro do rol da segurança pública, porque como está mais próximo ali da gerência política no nível municipal, então pode ter essa interferência muito grande, né, em relação a isso. Qual o teu olhar diante disso? Aqui em João Pessoa, a gente até pode achar que isso não ocorra muito, mas em cidades bem menores, a gente sabe que esse controle político pode ser um pouco mais agravante, né, no município. Qual o teu olhar para essa questão, assim? Eu acho que nós precisamos apoiar bastante quem está tomando a decisão. A Guarda de uma pessoa por si só ela não vai poder tomar uma decisão pela PEC 18.
Mas o sindicato estadual, junto com a federação, ele tem a obrigação de fazer reuniões com os guardas. Então, hoje, iria pedir para o secretário, para o sindicato estadual, cada vez mais tomar mais decisões de reunião sobre uma PEC. Eu não Uhum. preciso fazer só reuniões sobre itens pontuados, eu preciso fazer reuniões constantes sobre vários temas. E com a junção da internet, eu acho que uma reunião entre comandantes e o sindicato estadual e depois a federação, ela deve acontecer com maior constância, como vem acontecendo, mas eu aumentaria no momento de uma PEC. Uhum. E sobre a PEC, nós precisamos ter atenção que a gente pede uma aposentadoria especial, a gente pede um apoio maior às guardas que estão distantes de se armar pela dificuldade. Hoje, um guarda municipal armado, ele passa por uma série de treinamentos muito maior do que as outras forças de segurança. Tudo isso advindo de conquistas sobre o armamento, mas que foi necessário um crivo maior para a guarda municipal, por ser um ente mais distante do controle. Todo o Estado ele se faz presente naquilo que lhe assiste de proximidade. A União, ela consegue receber todos os dados dos municípios, mas ela não consegue entender os municípios tão facilmente. Uhum. Mas a União consegue enviar todos os seus dados e recursos para os municípios e todos os municípios sabem o que podem ou não fazer com aqueles envios de verba. Nenhuma Secretaria de Educação pode desviar o dinheiro que é feito para o ônibus. Ela sabe que só pode comprar aquele ônibus. É aquilo ali. Então a União transmite uma mensagem para 5.200 municípios e eles conseguem compreender. Uhum. Mas o envio de dados de 5.200 municípios para a União nem sempre é tão fácil ser transmitido. Mas quando eu começo a concentrar em estados, 26 mais o Distrito Federal, fica mais fácil de assimilar. E a União, por si só, ela tem a Polícia Federal, a PRF, o Exército Brasileiro, onde ela consegue também entender, já que é dela. Então, já que a gente está pedindo para que os municípios, esses 5.200, tenham uma polícia municipal, a gente precisa pegar 13.022, que foi o nosso estatuto, e trazer mais nortes que deixem mais tranquilo o legislador. O Uhum. legislador tem se mostrado favorável à polícia municipal, mas de repente colocaram uma polícia municipal comunitária. Será que cabia esse comunitário à guarda municipal? Ela cresce ou desacresce? Não é esse o ponto, se está sendo positivo ou negativo. É saber se pode colocar. Eu posso colocar uma polícia militar agora comunitária, uma polícia federal comunitária? Eu acho que não se aplica à função maior. Eu acho que é polícia municipal. E eu posso criar um grupo, polícia municipal comunitária, como fosse um grupamento de ações ambientais. Então eu preciso mostrar ao legislador o que é isso. Então, respondendo a sua pergunta, quanto mais reuniões tivermos e enviarmos uma só voz para Brasília, ou apenas uma quantidade menor e não 5.200, será melhor. Hoje, consigo listar facilmente aqui Eliel Miranda, Nick Mavan, que está lá em São Paulo também. Tem outras, a FENAGuardas, alguns sindicatos que nos representam. A Rejane, o meu amigo Vec. São pessoas que nos representam. Mas se a gente começar a se reunir um pouquinho mais e mostrar uma voz maior e um só caminho melhor, como temos feito, mas podemos fazer ainda mais. Eu acho que nos facilitaria para debater um pouco mais sobre o PEC 18. Isso, muito bom. Comandante, a Guarda Civil, ela ainda está em seu processo de estruturação, de fato, né? Digamos, não de estruturação nas outras cidades também. Mas, assim, de concretizar a tua função nas cidades. Você, no teu olhar das atuações, nós somos realmente uma segurança independente ou a gente fica meio subordinado a alguma outra? Já tem uma livre, né, um espaço livre para atuar, para desempenhar seu papel? Acredito que o NCAP, cada vez mais, tem feito um controle nas forças de segurança e vai fazer sobre as guardas municipais como tem feito. Agora, não cabe saber o que é que um prefeito deseja mais de sua guarda. Eu hoje tenho dito isso, falei como comandante, embora tenha aprendido muito do grupo de modos, é um grupo mais ostensivo, Uhum. eu pedi muito às minhas guarnições que fizessem presença nas UPAs, nos PSFs, nas escolas, realmente um policiamento comunitário. Junto a isso, eu poderia ter feito uma campanha maior para a Ronda Maria da Penha, que acredito que tenhamos feito um bom trabalho. Sempre deve ser aumentado, mas fizemos. E imagine que de vez agora o gestor quisesse fazer 50% de efetivo só para proteção às mulheres.
poderia achar exacerbado esse controle, alguns machistas poderiam ficar preocupados com isso aí e queriam fazer um controle. Então, acho que não cabe o controle como atribuir à guarda. Cabe o controle da ANICAP e na Câmara Municipal, entender se o que foi apresentado é legal. Se foi legal, acho que a grande vantagem da Guarda Municipal é essa: saber como uma cidade quer sua segurança municipal. Porque a diferença entre estados é muito pouca, porque a lei já está tipificada para a Polícia Militar. Uhum. Mas para cada município seria um sonho. Você poderia ter um município aqui com a Guarda Municipal extremamente bem preparada. Mas se no outro município entende que o assunto não é segurança, poderia ser, nem existir a Guarda Municipal. Então eu prefiro acreditar que eu quero dar a chance ao meu cidadão escolher. E eu tenho certeza que cada vez mais, como tem sido feito pesquisas, o cidadão tem escolhido lutar pela segurança pública. É um dos temas mais falados. Então, se a gente tira esse poder de atuação do prefeito, a gente estaria tirando o brilhantismo da Guarda Municipal. É verdade. E um desses papos entre a produção, um amigo trouxe uns dados que as cidades, né, com o nível de violência mais baixo, são as cidades que, coincidentemente, têm guarda civil municipal atuante. Perceba, será que eu consigo colocar a guarda, polícia militar em todos os municípios do país? Não consigo. É. Não existe. Aqui na Paraíba, às vezes a polícia militar está colocando uma guarnição para tomar conta de 7 a 8 municípios. Uma única guarnição. Claro que a gente quer cada vez mais que a educação e saúde sejam fornecidas a todos e acreditar que não necessitemos tanto de um controle de segurança pública, do poder de Uhum. polícia. Mas entenda, o tema não é você colocar para coagir, é um trabalho preventivo. Preventivo, Se é com certeza. preventivo, se é um procedimento comunitário, se é uma materialização da prefeitura, eu posso sim acreditar que os 5.200 municípios precisem de segurança pública, precisam do Sim. guarda. Porque eu não estou aqui querendo uma guarnição para enfrentamento. Eu quero uma guarnição preventiva, que analise também como é que está a limpeza urbana, que analise como é que está o funcionamento das escolas. E é por isso que aqui em João Pessoa nós estivemos investindo muito em instalações de vídeo monitoramento, inclusive de João Pessoa Smart City, para que a gente possa ver se uma lâmpada de LED queimou, para que a gente possa ver como é que está a presença nas escolas. E isso é um controle preventivo e Sim, é onde quem pode fazer é uma força estatal. E o sim. Estado materializado do município é o guarda municipal. Isso, muito bem, muito bom. E, comandante, eu quero naqueles tantos links que eu te falei, tem um que eu acho muito importante, que foi eu consegui enxergar, eu e outras pessoas, uma transformação mesmo no comando da Guarda Civil de João Pessoa. Eu vou comentar uma coisa que eu acho muito interessante. Você tinha falado que a porta do comando está sempre aberta. E isso foi uma coisa que a gente viu de fato. A porta do teu comando, da tua sala, sempre foi aberta. Quem quiser entrar lá vai estar vendo o guarda, o aposentado que vem e toma um cafezinho para conversar com o comandante ou para conversar com o Né, que é o braço direito né, do comandante. E assim, a gente vê como vocês cuidaram de fato. Eu digo vocês porque existe um corpo, né, empenhado nisso daí, te auxiliando, e vocês cuidaram tanto dos guardas que estão aposentados, né, e os guardas mais novos, de instruções a acolhimento para resolver picuinhas mesmo do dia a dia, ou protocolos que não sabe desenrolar muito bem, até uma ingerência, assim, uma falta até de conhecimento de tecnologia. Isso é muito interessante. Eh, eu acredito que isso seja uma coisa que o guarda quereria para os próximos comandos, né. O que que você poderia deixar aqui de mensagem, né, para a futura pessoa que poderia estar sob o comando, e dar um resuminho, assim, do quanto vocês ganharam em relação porque isso faz parte também de deixar unido, né, a instituição, de fortalecer e do guarda se sentir, sim, reconhecido, porque além do salário bom, da infraestrutura, você saber que você pode ser escutado por alguém que está hierarquicamente acima de você é muito importante. A função de comando, ela é mais uma escolha, claro que o gestor vai escolher, do que uma decisão sua. Quando você vai fazer um concurso público, você escolhe se vai fazer concurso para guarda ou não. Mas quando alguém lhe convida para ser comandante, é porque você colocou seu nome em pauta, você trabalhava com algumas pessoas. Essa escolha vem junto uma gestão que vai lhe ajudar a entrar naquele caminho. E não uma escolha que você faz determinada a atingir como seria a aprovação em um concurso público. Junto a isso,
é necessário que a gente entenda que essa escolha vem de um lado político, o gestor, vereador, deputado, prefeito, governador, mas a categoria. Sim, Então, o meu recado, eu estou começando a responder de trás para frente. sim. Meu principal anseio para um próximo comandante é que ele nunca entenda que um lado é maior do que o outro. Ele está trabalhando com dois lados, dois mundos. Eu gosto muito da minha chefe de gabinete, Edneia. Está até gravado. Uma irmã que eu tive desde o GAAN, ela tem uma expertise de trabalhar com documentos, pessoa, é um trabalho impecável daquela grande chefe de gabinete. Mas ela tem uma vertente, até política às vezes, um pouco diferente da minha. Eu venho de um lado meu mais ríspido, de um trabalho mais ostensivo na rua, que talvez nem sempre é o mais confortável. E ela também tem condição de desempenhar o meu trabalho. Mas ela já vem de uma linha política que ela está fazendo agora serviço social, que ela entende que é preciso abarcar as pessoas com muito mais projetos do que com resultado efetivo. Então, na hora que eu boto uma pessoa como eu sou, como eu falei, como eu escrevi, mais tendenciosa para cá e outra para cá, Uhum. eu já estou buscando o equilíbrio de novo. Eu acho que um traço para um comandante é sempre ele ter um equilíbrio. Se ele tendencionar muito a corda para um lado, pode ser que ele almeje e alcance muitos resultados, mas ele vai deixar um outro lado desassistido. Então, entenda que a decisão é política, mas você precisa de uma categoria com você. E a minha visão, aí pode ser um erro, e assim, alguns políticos já falaram que essa minha frase não é positiva, mas eu gosto de relembrar. Eu entrei dizendo que num conglomerado de guardas municipais, se houver um abaixo-assinado que tenha um quarto ou um terço das pessoas que não me queiram mais na função, eu acho que eu não devo continuar. E eu continuo dizendo isso porque para o gestor também não seria interessante. Uhum. Por mais que o gestor me peça para fazer atos que vão ser contrários à tropa, ele tem que entender que ele perdeu um pouco do controle quando aquela pessoa não tem mais o anseio de um terço da tropa. Está muito distante aqueles poderes. Existe sim uma chance de fazer essa junção. Eu estou assim quase 5 anos, mais do que os outros dois comandantes que fizeram seu grande trabalho também, e ainda não me chegou essa lista. Existem muitos embates políticos, já chegaram vários momentos, minha cabeça já refletiu em algumas decisões, mas acho que todo mundo da tropa lembra dessa minha fala. E ninguém ameaçou colocar essa lista em pauta. Então, eu acho que essa tranquilidade de você entender que você tem que estar no comando até quando você deve estar e não quando você quer estar, É importante. lhe deixa mais tranquilo É. trabalhar. Porque quando você quer estar e se você mantém ele segurando, vira para quem assistiu ali Senhor dos Anéis e que hoje o pessoal diz que é um filme bíblico, lá as suas semelhanças, lá quem já começou a estudar e analisar, a gente não pode se apegar só ao anel. É o caminho que você faz para proteger o anel, aquelas pessoas que estavam ali. Então, na hora que eu estou no comando, eu tenho que proteger os meus guardas. Eu tenho que mostrar um serviço à comunidade. Na hora que eu quero o poder para mim, eu me distancio do todo e fico eu sozinho. E não é o que preconiza, pelo menos nós, eu sou cristão, eu tenho que cada vez mais me ver no meio da comunidade. Então, que esse comandante no futuro, quando chegar a minha hora, entenda comandante homem, comandante mulher, ambos têm plena capacidade de assumir, entenda o poder de servir aos dois, o equilíbrio. Uhum. Nós temos que servir a política, de novo, o gestor, o prefeito querer investir mais na Ronda Maria da Penha ou no GAAN, não nos cabe isso, cabe ao NCAP, nós temos que entender que existe uma força política eleita em uma cidade, mas que a materialização dessa força política é feita por várias pessoas e elas têm que entender o que está emanando daqui para elas executarem sem ter um desequilíbrio de forças. Você está falando muito aí dessa questão de força, a gente quer se distanciar um pouquinho da política, mas não tem como. Já houve em algum momento durante a sua gestão enquanto comandante, assim, situações que você precisou tirar o pé do acelerador, precisou brecar mesmo por interferência política, comandante? Existe sim, porque você começa a entender que você não pode ir até em tal ponto que lá na frente vai lhe custar, quem sabe, avançar com 3 passos. Na hora que eu vou ali e quero representar uma praça que está abandonada e eu sei que existe uma licitude ali, Uhum. se eu resolver de uma maneira muito ríspida,
talvez eu não alcance o acerto perfeito para a comunidade. Então, eu me resguardo de trazer mais forças políticas essas. Polícia Militar também é, Polícia Civil também é, Secretaria de Saúde também é, CEINFRA também é, CEDURB também é. Eu trago uma maneira daquela praça ter uma vivência melhor para a comunidade. Porque na hora que eu vou lá e ajo por impulso, porque um secretário, um prefeito pediu de imediato, eu que estou lá e enxerguei que ia trazer um respaldo negativo, eu tenho que frear, por Uhum, mais que vá bater de contra essa ordem, mas é pensando no bem da uhum. comunidade. Como também o contrário. Nem sempre você pode querer uma coisa e o político não querer e você não fazer. Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer aquela ação, que você não pode, pela sua função executada, se eximir de tomar aquela atitude em prol da comunidade. Então, se existe o dever, você vai ter que agir, embora também alguém tenha dito para não fazer. Porque lá na ponta, você é um servidor efetivo, você é comandante, você tem que agir. Então, varia muito da ordem de onde vem, como vem, e ter a expertise de controlar bem essa ordem. Tá, mas uma coisa que você não concluiu, e aí eu vou querer que você faça uma síntese bem breve, se você puder, desde que você assumiu o comando até hoje, quais foram as principais mudanças, assim, que você viu dentro da guarda de João Pessoa? Uma mudança muito positiva, que eu faço questão de lembrar, a gente estava gastando uma certa energia e eu não vi o reconhecimento da nossa força. Então, o pleito de trazer um giroflex azul, já que a Polícia Militar tinha um giroflex vermelho, eu acho que mudou muito. E toda vez que eu vejo um giroflex azul, É eu verdade. digo, ó, ali é a guarda. Porque antigamente o pessoal não é Polícia Militar. Tá bem nítido agora o nosso trabalho. Tivemos que mostrar dessa maneira e foi demonstrado. A mídia sobre a divulgação, seja o meu Instagram, o Instagram da guarda, seja o podcast falando de guarda, falando para a guarda, o que seja o que for, nós precisamos ter uma demonstração de mídia. E eu acho que essa mídia chegou de uma maneira maior Uhum. sobre a nossa representação. Acho importante cada vez mais que a gente também traga a estatística, como tivemos esse avanço de estatística, e é importante cada vez mais. E já trazendo um pouco para o final aqui dos avanços, o João Pessoa Smart City ele vai trazer essas estatísticas de ocorrência, o que atendemos, o que foi apurado por nossos operadores que lá estão. A colocação de vídeo monitoramento instalada em prédios públicos, PSFs, escolas, isso fez com que o guarda saísse um pouco, entrasse mais na viatura, e isso traz uma segurança maior para o servidor e uma Uhum. presença 24 horas em todos os pontos que foram instalados. Nós tínhamos 3, 4 PSFs sendo arrombados por semana, e praticamente hoje não temos mais. E o mesmo pode dizer de escolas e outros prédios. Então, essa mudança foi muito importante, de tirar o guarda do fixo, o posto fixo, para a rua. Aumentamos o armamento, trouxemos armamentos agora longos, nós temos espingardas e carabinas, onde tinha revólver de forma massiva e poucas pistolas. Hoje, muito pelo contrário, não operamos mais com revólver, temos pistolas. Uhum. E volto a dizer, para que tanto armamento para a guarda municipal? Se você está avistando um guarda municipal fardado e armado, não tenha dúvida, ele é o servidor de segurança que mais passou por treinamento naquela região. Ninguém terá passado mais por treinamento do que aquele servidor. Muito bom. Em relação ao corpo, né, a esses agentes, né, tem algumas melhores, assim, que você pudesse pontuar também pra gente, né, Acho enquanto importante agente de segurança. corpo físico, treinamento, preparo e vou trazer outra parte do corpo aqui, mas vamos para a parte física. Acho que a implementação de exercício físico, cuidar da mente é muito importante. O governo federal está buscando aí o escuta SUS para as guardas municipais. João Pessoa está buscando para também ser a segunda cidade a Importante. ter. Então a gente tem que cuidar tanto do físico quanto do mental. Teve o GCM saudável. A cada 6 meses a gente faz uma vistoria do corpo dos nossos servidores, que é importante para estar mostrando o que eles têm que aprimorar. Escutar se eles estão com algum consumo exacerbado de álcool, de drogas, também tem esse controle. Então é crucial, até porque isso volta para a sociedade. Cuidar do nosso servidor é garantir que ele esteja servindo mais na frente, né? Então a gente não pode, se você hoje colocar 40 guardas de atestado, você está tirando 10% da sua tropa. Então É. perceba que nós precisamos muito ter cuidado com a saúde mental e física do nosso servidor para que a gente não perca nossos servidores. E a parte do corpo, a equipe, como eu estava dizendo, eu falei muito da equipe do comando, que existe Edneia, Gisele, Campos, Galdino está sempre comigo, Pedro, Moreira e outros passaram por lá, Almeidinha, muitos antes, todos me ajudaram,
mas também a importância de ter um bom grupamento de inspetores e reconhecimento que hoje eu tenho dito isso, que o inspetor não está recebendo o valor coerente, eu estou nessa briga para que o inspetor também receba um valor coerente, para que esse corpo da minha equipe Uhum. também trabalhe tranquilo e coordenadamente pautado naquele serviço, porque hoje o meu inspetor é um herói na função que faz, junto com alguns diretores, o subcomando, eu preciso que esse eixo trabalhe tão bem quanto eu estou. Se existe uma valorização para o comando, eu preciso que chegue aos chefes e também, principalmente, à tropa. É, a tropa é importante. E pede ajuda, a tropa daqui de várias outras guardas. A gente vai caminhando para o fim. Comandante, eu queria deixar esse espaço agora para você, se você quiser, né, deixar aqui uma mensagem para os companheiros de farda azul daqui de João Pessoa, de outras guardas também, que o intuito desse espaço é realmente trazer, né, todos os conflitos, as vitórias, todos os percalços que envolvem a vida da gente enquanto, né, agentes de seguranças municipais, né? Polícias municipais. Está aberto o microfone para você. Chega no final do ano, o podcast está sendo gravado aqui perto de dezembro. O Natal ele fala muito sobre a gente querer fazer uma mudança interna. Eu acho que o servidor de segurança pública ele não deve se permitir só no Natal. Eu acho que nós precisamos todos os meses trabalharmos internamente a nossa convivência. Então eu peço sempre para você que é um operador, a principal segurança do seu parceiro que está ali naquela viatura é você. Então tenha sempre essa boa convivência, procure saber como está o seu companheiro, procure conversar, se não conseguiu, chega até o seu superior, inspetor, diretor, até o comando. Essa porta aberta entre nós servidores de segurança pública é muito importante, porque quando uma pessoa, como que houve recentemente lá na nossa cidade, Parque Zoológico Botânico Vaqueirinho, acontece, existe no mundo todo o gasto que se tem anualmente para que as pessoas não padeçam de enfermidades mentais é gigantesco. Porém, ninguém está lembrando que sempre a primeira pessoa que chega somos nós, servidores de segurança pública. Então, se a gente sabe que a gente não consegue controlar a sociedade macro, então a gente tem que também cada vez mais entender que a gente tem que, no mínimo, saber como está a quem vai chegar primeiro, que sempre somos nós, guardas municipais, seguranças, os agentes de segurança pública. Então, que nós cuidemos um do outro. A nossa função precisa desse controle e um renascimento constante de saber servir ao próximo. E peço também a você, sociedade, cada vez mais conheça o 53, conheça a Guarda Municipal, que, como bem pontuado aqui por Denise, e por várias vezes a gente já aplicou, onde tem guarda municipal, a segurança é muito maior e a sociedade vive muito mais tranquila. Muito obrigada, comandante Vitor Freire. Esse foi o nosso 6º episódio do Fala Guarda especial, viu? Regada a pizza e tudo, com esse papo maravilhoso aqui. Não esquece de você curtir, comentar, compartilhar esses outros episódios. Se inscrevam aqui no nosso canal, segue a gente lá no Instagram, @fala.guarda, eu aqui, Denise, né? E na ausência do meu companheiro Denison, agradeço mais uma vez imensamente sua presença e você ter atendido o nosso chamamento. E a você, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Eu vou